Pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne? Ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Então, o espírito escolhe o corpo? O espírito escolhe ou não? Ou é só questão moral? Tá. Vamos lá. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que dela lhe advêm, a escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta que peça que seu corpo seja tal ou qual. Então, vamos lá. O espírito tem, por exemplo, ele tem uma vaidade. E aí ele pode, por exemplo, se ele é extremamente vaidoso, uma deficiência, uma limitação qualquer. Essa limitação, como ela pode ser de várias ordens, várias naturezas, o espírito pode escolher tal. Mas dependendo das circunstâncias é melhor tal. Ele vai ser orientado a isso. Então ele escolhe o corpo. Claro que, como ele sabe que aquele corpo vai ter aquelas características? Porque existem espíritos que têm essa capacidade de fazer uma análise genética, né? Já estamos nessa época, de saber que aquele óvulo fecundado assim, ou aquele espermatozoides, ou aquele grupo de espermatozoides terão essa ou aquela dificuldade, e aí a partir dali ele vai escolher aquele corpo e vai passar pelas vicissitudes da vida corporal. Então, um corpo com mais ou menos facilidade, tudo vai depender do tipo de prova que ele escolheu. Então, o corpo pode ter as dificuldades ou as valências necessárias para que ele cumpra a missão que ele preparou para si mesmo. Pergunta 355A. Poderia o espírito recusar na última hora tomar o corpo por ele escolhido? É aquilo que nós já tratamos, né? Também. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Olha lá, hein? Porque já tem a covardia, né? Escolheu e recuou. Aquele que não recuou, simplesmente, ó. Essa é uma questão muito importante. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente deve ir para frente. É isso que Deus quer para nós, que a gente alcance a felicidade. Para isso, precisamos lutar, guerrear, o bom combate, como diria os textos. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito faz aqui um comentário. Veja que eu coloquei em azul. Se eu coloquei em azul é porque a coisa é boa. Então ele diz assim: nem sempre é permitido o espírito encarnante escolher seu corpo. É aquilo que os espíritos falaram. Isto é, nem sempre ele vai, não, eu quero assim. Não, mas olha, as circunstâncias pedem nessa forma. Não seria interessante? Então é isso. Por haver particularidades que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Às vezes o espírito não tem condições de enxergar mais lá na frente, então ele tem o anjo guardião que vai o auxiliar. Aí ele diz assim: a ideação do corpo físico foi feita para a plena harmonia, trabalhar em perfeita saúde, mesmo que seja por um século de existência. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Não, as pessoas que são boas, elas não adoecem. Se Jesus vivesse até os 50 anos, 100 anos, não adoeceria. Por quê? São as vicissitudes da vida corporal. Nós podemos fazer mau uso do corpo, mas o corpo ele tem suas características. Porque se nosso corpo ele está sujeito a doenças, por exemplo, um vírus, uma bactéria,
tantas outras coisas. Ora, se não fosse para a gente ter isso, não existiriam. Então, por que um corpo perfeito? E a outra pergunta, para que um corpo perfeito? Para quê? O importante não é se o corpo está perfeito, ou se está com esse ou aquelas, e sim o quanto eu aproveito desta encarnação. Essa é que é a questão importante. Continua ele. No entanto, com ele é o instrumento da alma em provas, e essa não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade, o corpo de carne recebe os pensamentos, cargas e mais cargas de vibrações pesadas, de magnetismo inferior. Então um pouquinho. Kardec fala isso também de outra forma, né? Aí ele diz, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares. Aí ele já misturou a física com os fluidos dos maus pensamentos. Eles vão envolver o nosso corpo. Isso pode causar algumas dificuldades. Agora dizer que as vibrações celulares ficarão lerdas, aí eu não sei de onde ele tirou isso, né? Mas sim, pode até causar lesão no corpo. Os fluidos maus. Kardec nos ensina isso. Mas não com essas questões específicas que às vezes é mais opinião do espírito que realidade, né? Aí ele falei, fazer as células entrarem em decadência a modo de facilitar com a defesa natural a soma do corpo físico e a ação dos agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Então, claro, cuidar do corpo e do espírito, já dizia Jorge. Agora, eu recebo um carro, por exemplo. Esse carro tem a vida útil de 150 anos. Se eu cuidar direitinho dele, fizer todas as manutenções, ele pode viver 150 até um pouquinho mais. Mas se eu esmerilhar o carro, ele pode viver menos. Tem a vida, é mais ou menos a questão do corpo, né? Mas dizer que você não vai precisar fazer uma manutenção no corpo, não, vai. Ele vai adoecer? Vai, como todos os outros. Vai envelhecer? Vai, como todos os outros. Essa ideia de que não, se a pessoa tem uma mente, bons pensamentos, não. Isso aí é mais mágico. Aí ele tem, olha, outra questão importante. Todos, olha o exclusivismo, sistemático, né? Olha, o espírito é muito sistemático. Todos os grandes emissários, principalmente no mundo religioso, pedem, por sua livre e espontânea vontade, corpos mutilados ou enfermos. Opa! Então aquele criou um sistema. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Todos os grandes emissários pedem corpos mutilados, então vamos viajar no sistema. Se pensa num grande missionário aí. Ele tinha corpo missionário mutilado? Não, então não era um grande missionário. Mas como assim? Todos pedem. De onde ele tirou isso? Não, ele pode ter um corpo enfermo, pode ter um corpo mutilado? Pode, mas vai depender das circunstâncias da sua encarnação. Aí eles, não, mas eles pedem para assim praticarem o que aprenderam. Não, mas se eles já são missionários, eles já aprenderam. Eles já praticaram antes. Ninguém é superior porque vai praticar o que aprendeu. Não, ele é superior porque ele já praticou. Okay? Ele vai servir de exemplo, de amor. Para seguir exemplo de amor, de caridade, de fé, você não precisa ter corpo mutilado. Você não precisa ter um corpo enfermo. São duas coisas diferentes. Aí o Espírito fala, pode desde já escolher corpos futuros, né? Aí ele está falando ali de quem? Dos encarnados. Então o Espírita, né? Ele está aqui, ó, já posso escolher meus corpos lá na frente. Pelo que hoje se faz desde que se encontram
em trabalho no mundo físico. Que? Pode-se desde já escolher os futuros corpos pelo que hoje se faz, desde que já se encontre em trabalho no mundo físico. Então, se você já está trabalhando bem, você já pode escolher teu corpo lá na frente. Faz sentido isso? Claro que não. Eu preciso terminar minha encarnação, desencarnar, passar pelo período de perturbação, relembrar minhas encarnações, fazer uma boa avaliação das minhas virtudes e das minhas imperfeições. Dentre as minhas imperfeições, escolher qual que eu vou atacar na próxima encarnação. De posse dessa escolha que eu vou buscar uma família e um corpo que possa me ajudar nessa tarefa. E não vou escolher de agora. Isso é muito mágico, né? Aos espíritas é que falamos. Tá vendo? Você que é espírita pode escolher. Parece que eu estou zombando, mas é apenas uma questão, acho até interessante, né? Falamos com mais desenvoltura, por serem eles mais esclarecidos de certas verdades que outros ainda desconhecem. Será que os espíritas são esclarecidos? O espírita gosta de falar de Jesus, Evangelho, árvore de Evangelho, Jesus com Jesus, amor, Paulo, carta de Paulo, Barnabé. Não está esclarecido sobre essas coisas? Será? Não sei. E o espírita, pô, então eu vou, peraí, com base em que eu vou escolher meu próximo corpo? Com base em que? O problema não é você criar sistema, o problema é que o sistema tem que se sustentar. Se o sistema não se sustenta, ele é falho. Espíritos de terceira ordem, que tem ditado muitas coisas por grandes médios pelo Brasil afora, eles criam seus sistemas. Mas, de modo geral, não se quer que analisem esses sistemas porque vende muito, dá prestígio, mas não temos essa preocupação. Nossa preocupação é com a educação, né? Então, desde já, podemos sim observar o que nós podemos fazer de melhor para nós agora. Na próxima encarnação está muito longe. E aí a gente vai fazendo ali uma análise, conversa com o anjo da guarda e assim vai.